Se tu tá com muita raiva, primeira coisa, enfia a cara no gelo. Não, brincadeira. Respira. Dá uma respirada e ora. Ora pro Espírito Santo estar contigo. Porque isso é um dom do Espírito. Isso é um fruto do Espírito. É algo que vem da convivência com Deus. Bem-vindos sustentados a mais um Papo SPD. Eu sou a Isa. Eu sou o Martin. E hoje a gente vai falar sobre raiva. Esse foi um assunto sugerido, na verdade, por uma seguidora nossa. E se você quer sugerir algum tipo de tema pra gente falar aqui no podcast, pra gente trazer pro podcast, segue a gente lá no Instagram, @sustentadospordeus, e nos manda uma mensagem para que a gente possa ir atender o seu pedido, talvez, e conversar sobre algum assunto ou responder alguma pergunta que você tenha aqui no podcast. Às vezes, alguma coisa que a gente não se atentou, talvez não sabe que vocês precisam saber, que vocês querem saber. Então, sempre existe essa chance ou essa opção de mandar pra gente, porque a gente gosta muito de saber a opinião de vocês, a gente gosta de entender o que vocês querem saber. Aliás, até a gente fez um tempo atrás, acho que uma semana atrás agora, a gente fez nos nossos stories uma enquete perguntando se vocês preferem o podcast mais comprido ou mais longo, né? E vocês disseram que vocês preferem em torno de 20 minutos, então é isso que a gente está fazendo minutos. agora de novo. Faremos isso. E hoje, como eu já falei, o assunto vai ser raiva. Vocês provavelmente já sabiam por causa do título, né? Se vocês leram o título. E a gente basicamente queria conversar, sabe, sobre como lidar com a raiva. Esse foi o pedido da nossa seguidora. Como que eu lido com a raiva, né? E como talvez Cristo, como a palavra de Deus, pode me ajudar a lidar com a raiva de um jeito melhor. Para começar o nosso assunto, né, para introduzir o nosso assunto, eu queria que a gente desse uma olhada na palavra, né? Na Bíblia. Exato. O que a gente tem na Bíblia sobre a raiva, sobre a ira, talvez. Martin, você tem uns versículos para nós aí? Sim, eu vou procurar agora. Eclesiastes 7:9 diz o seguinte: não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Né? Agora, Efésios 4, versículo 26. Deixa eu encontrar aqui na minha Bíblia. Efésios 4, 26 diz o seguinte: fiquem irados, mas não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Perfeito. E agora, Tem Eclesiastes, tem mais dois. Eita! Efésios 4, mesmo capítulo, versículo 31, né? Agora diz o seguinte: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Agora a gente vai lá para aquele livro de sabedoria, que é aquele livro que a gente sempre busca. Exatamente. Aquele livro que a gente sempre busca as respostas para nossa vida. Provérbios é aquele livro que tu lê e daí tu fica pensando assim, putz, todos os livros de autoajuda que eu li e na minha vida inteira, posso ter lido 30 livros de autoajuda, tá tudo lá em Provérbios. Leia Exato. Provérbios antes de ler um monte de livro, porque é literalmente um livro de não só autoajuda, mas orientações extremamente sábias para a vida. Então, Provérbios, capítulo 29, versículo 11 diz: o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Então, legal. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? E muitos fatos também sobre Exato. a ira, né? Muitos fatos, muitos exemplos sobre a ira, que falam justamente, tipo, olha, não se deixem levar pela ira, né? Uhum. Tomem conta, tomem cuidado, porque a ira, ela é algo que domina. Então, se você deixa ela dominar, ela vai dominar. E isso que eu queria que a gente conversasse agora, porque a Bíblia, nessas passagens, eu imagino que tenha até outras passagens que não falam necessariamente de uma forma direta sobre a raiva, mas dão exemplos de atitudes raivosas ou de pessoas que tiveram que lidar com a raiva na Bíblia.
e que tiveram um auxílio de Deus e que passaram por aquilo e podem nos ensinar com a situação, né? Mas Sim. o que é legal sobre esses versículos? Eles nos dão uma base muito interessante para a gente entender o que é a raiva. Porque eu acho que antes da gente conversar sobre como lidar, a gente precisa entender o que é. Porque isso vai conseguir nos dar uma direção, né? Sabendo o que é, como que eu lido com isso agora. E eu queria que a gente conversasse sobre isso, assim, tendo esses versículos em mente. Eu acho que a primeira coisa que eu falaria, e é algo que, na verdade, eu aprendi... foi uma tecla muito batida durante a minha terapia. Eu passei por um processo terapêutico, né? Alguns anos atrás. E foi uma coisa que abriu meus olhos, né? Com relação a todas as emoções. É o quê? Que todas as emoções, elas são normais, né? Então, todo mundo sente raiva, todo mundo sente ansiedade, todo mundo sente tristeza. E essas emoções, elas servem para nós como uma bússola. Não quer dizer... A bússola, ela não te diz... que tu tem que ir pro norte, ela não diz isso. Ela só diz aonde está o norte, ela te dá uma ideia de onde você está. As emoções têm mais ou menos essa função. Então a raiva, como qualquer outra emoção, né, e isso que eu quero colocar aqui, que eu acho que é muito importante, a raiva tem um propósito, uma função. Claro que quando ela está exagerada, né, ou quando ela nos domina, né, e a gente começa a praticar algumas atitudes meio que só ouvindo a raiva, né? E deixando outras coisas de lado, aí ela fica prejudicial. Mas existe um nível de raiva saudável, né? É aquela coisa, eu acho que a gente até comentou em outros episódios do podcast aqui, né? Que a gente não controla o que a gente sente, mas a gente controla o que a gente faz a partir daquilo que a gente sente. Então, no momento em que a gente deixa a raiva dominar, no momento em que a gente decide deixar a raiva dominar, é aí que começam os problemas, né? Que nem muitas vezes quando eu era pequeno, e sei lá, eu tava triste ou chorando, alguma coisa assim, né? Minha mãe falava, engole o choro, ou para de chorar. Bom, como é que tu vai parar de chorar, sabe? Não é algo que tu controla, não é? Para de ficar triste, fica feliz. Ou quando tu vai pedir ajuda pra alguém, né? Quando tu tá no momento de dificuldade, a pessoa fala assim, não fica triste, sabe? Beleza, obrigado, agora tô feliz. E não só a gente não consegue controlar a forma como a gente se sente de uma forma direta, mas também às vezes nem é adequado a gente fazer isso, porque, que nem eu falei, às vezes a gente se perde nessa ideia de que as emoções, elas são algo fútil, são algo mais... algo, assim, menos inteligente do que o nosso raciocínio, sabe? Mas eu acho que elas têm um valor tão alto, assim, as emoções são tão valiosas quanto o nosso raciocínio lógico, porque elas como se fosse um instinto, assim, que nos ajuda a lidar com as coisas da vida, né? Elas são, de certa forma, puras, mas puras não no sentido de sem pecado. Puras no sentido de que é aquilo que a gente realmente está tirando da situação que está acontecendo. Sim, né? E eu ia falar, elas têm um sentido, né? Por exemplo, o exemplo perfeito que eu sempre tento trazer quando eu estou conversando sobre esse assunto é quando alguém vem a falecer na tua vida. Se alguém vem a falecer, é estranho tu não ficar triste, né? Talvez tu passe por aquela fase de choque do luto, né? E não sinta tristeza ainda, mas em algum momento é natural que tu se sinta triste, porque tu acabou de perder uma pessoa, e uma pessoa representa uma grande parte, uma parte muito importante, valiosa da nossa vida. E a tristeza ela faz sentido ali, porque ela vai fazer a gente refletir. Essa é a função da tristeza, ela vem para fazer a gente refletir, pensar sobre que passos a gente vai dar agora que a gente está sem essa pessoa na nossa vida. Então, as emoções têm a sua função, sabe? Elas têm muito valor. Porém, eu acho que a gente precisa falar aqui também que, assim como qualquer coisa na nossa vida, as nossas emoções, o nosso raciocínio, a lógica também, está contaminado pelo pecado, né? Com certeza. Então, muitas vezes vai acontecer de a gente ser tentado pelas nossas próprias emoções e vontades. Ser dominado por elas, né? Tentado pelo nosso raciocínio, né? Eu sempre gosto de falar dos dois, porque tem gente que acha que o raciocínio está acima, mas não acho que necessariamente está. E, enfim, isso aí tá contaminado pelo pecado. Então, a gente tem que tomar cuidado, pedir a ajuda do Espírito Santo, né? E assim,
ter um autoconhecimento, se observar, para que a gente possa dar os passos certos, né? E controlar o que a gente controla. E eu acho ainda que sentir essas coisas, sentir raiva, em si não é pecado, né? O sentimento da raiva em si não é pecado. Claro, tudo aquilo que a gente faz, a gente sente, a gente pensa, está contaminado pelo pecado, mas o sentir raiva em si não é pecado. Não é pecar. Não é pecar, exato. É pecado, mas não é pecar. Tá bom, vamos deixar assim. Fingir que eu entendi. Mas eu vou pegar alguns exemplos de alguns salmos que eu gosto muito, porque eles mostram pra gente, esses salmos são justamente de Davi, eles mostram pra gente que Davi ele também sentiu raiva, mas eles também mostram o que ele fez diante dessa raiva. E eu vou ler pra vocês aqui o Salmo 58, versículo 6, tá? Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, as presas dos leõezinhos, que eles desapareçam como as águas se escoam ao dispararem flechas que elas se despedacem. Sejam como a lesma que se dilui ao passar, como um aborto de mulher que nunca vejam a luz do sol, como espinheiros antes que as panelas de vocês sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebentados como por um redemoinho. Então, tipo, nossa, dá pra ver que ele tá com raiva, né? Tá com um pouquinho de raiva. mas com quem ele tá falando sobre isso? Exato. E agora tem o Salmo 59, que é um depois desse, né? Que ali no versículo 10 ele fala: meu Deus virá ao meu encontro com a sua misericórdia. Deus me fará ver a derrota dos meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Então, a grande questão não é sentir ou não sentir raiva, mas justamente como o próprio título do episódio de hoje fala, como lidar com isso. E né? eu acho que a gente já conversou agora sobre o que é a raiva, tá? É uma emoção natural da gente, Isso. né? E ela tem propósito, né? Agora, é bom a gente conversar sobre a parte que a gente controla e que a gente não controla. A gente já meio que introduziu isso, né? Exato. A emoção em si, ela vai vir, né? Principalmente quando alguém, sei lá, me prejudica, faz alguma coisa ruim. Pra mim, a raiva vem, ela é natural ali, ela faz sentido. Ontem né? mesmo, eu deixei meu fone de ouvido em cima do sofá. A Kiara, a cadelinha da Isa, ela comeu o meu fone novo. A raiva veio, com certeza. Não tem como não ficar com raiva nesse momento. Eu não queria nem mais olhar na cara dela. Eu não queria olhar na cara dela. Mas a raiva veio, eu fiquei com muita raiva dela. Sim, né? e faz sentido, né? Porque daí ela também te faz refletir, assim, ter uma reação assim, putz, da próxima vez não vou poder deixar o fone ali, a gente vai ter que fazer alguma coisa diferente pra isso não acontecer. Mas não é porque eu senti raiva que eu saí batendo no coitado do cachorro. E aí aí tá a diferença, é um exemplo perfeito do que a gente controla e o que não controla. A gente não controla, assim, de forma direta, tipo, tu não consegue... Eu queria que a gente conseguisse, mas a gente não consegue fazer assim, ó, passou a raiva, que delícia... Passou, não vai mais. Não rola, assim, a gente tem que lidar tem que conviver, na verdade, com essas emoções que aparecem, surgem, elas normalmente têm um pico, vai embora, né? Mas elas aparecem, a gente não tem como num estalo de dedos fazer aquilo mudar. Sim. Porém, a escolha que o Martin fez de não atacar a minha cadela ou de não gritar com ela, alguma coisa, isso é ele controlando o que ele controla. E eu acho que esse é o grande ponto do que a gente deve fazer. Né? Exato, e a gente ainda pode voltar aqui pro exemplo dos Salmos, que eu acho que é um exemplo muito melhor que eu, mas a gente pega o exemplo de Davi, né? O que foi que ele fez? Foi ele que foi lá e quebrou os dentes daqueles que ele não gostava? Não foi ele que foi lá e quebrou o dente dos caras. Ele falou, Deus, faz isso. Tipo, era ele entregando, tipo, eu não quero fazer isso, né? Quer dizer, eu quero muito fazer, mas eu não vou, então faz tu, Deus. É tipo, botando nas mãos dele, né? Exatamente. E eu acho que a grande questão, assim, que eu gosto de enxergar a raiva assim. Ela como se fosse um monstrinho, sabe?
E a gente pode... A gente não... É um monstrinho que tu convive com ele ali. Ele tá ali e ele vai ficar te dizendo várias coisas, assim. Tipo, ó, faz isso aqui. Ó, faz isso aqui. Ó, faz não sei o quê. Ele vai ficar te falando coisinhas no teu ouvido. Mas ele nunca vai te obrigar ou pegar tuas mãos, a pegar teu corpo e te controlar pra tu fazer. Então, a tua escolha a escolha é sempre tua, do que tu vai fazer, né? E, outra coisa, eu acho que a gente, conforme a gente vai fazendo as nossas escolhas aí e tomando as nossas atitudes, se a gente vai na direção, se o monstrinho fala com a gente assim, ele diz, faz tal negócio, aí a gente vai lá e faz, ele entende o quê? Que toda vez que ele fala aquilo, a gente vai lá e vai fazer. Então esse monstrinho começa a crescer, é como se a gente estivesse alimentando ele, né? E eu acho que o que a gente tem que fazer para não se deixar dominar é parar parar de alimentar esse monstrinho, entendeu? Exato. Porque tudo aquilo que é alimentado fica mais forte. Quando você se alimenta bem, você fica mais forte. E tem um versículo, Provérbios 30, 33, ele fala assim: porque o bater do leite produz manteiga, o torcer do nariz produz sangue, e o instigar a ira produz brigas. Então, tudo bem tem essa coisa de alimentar, né? Quando você alimenta, quando você instiga, quando você alimenta, aquilo tem uma reação. Não é simplesmente tipo, aconteceu uma vez. Não, você está ensinando que tudo bem fazer isso. Que nem tem um exemplo muito bom que muitas pessoas gostam de, sei lá, quando estão com raiva, aliviar, sabe? Tem uns que pegam um saco de pancada, fica dando soco no saco de pancada. Tem outros que dão soco em parede. Tem uns que gostam de quebrar prato, sabe? Mas isso é literalmente você alimentar essa raiva. Exato. E você dizer pra ela assim, tudo bem fazer isso. Mas e no momento em que essa raiva estiver tão forte, você alimentou tanto ela que tu não consegue controlar? Tu vai sair batendo nas pessoas? Eu até posso te expor aqui. Exponha-me. Tinha uma época que o Martin, quando ele ficava muito bravo, assim, com alguma coisa que não estava funcionando, eletrônica, tipo um celular ou um computador, se ele não estava tendo um dia muito legal, ele ficava com muita raiva daquilo porque não estava funcionando como ele gostaria, ele dava um soco, sabe? E aquilo eu fui observando e eu fui pensando assim, eu tenho um pouco de medo disso. Porque o grande problema, e eu acho que isso é tão fácil a gente se corromper, isso acontece com mentira, né? Acontece com a corrupção mesmo de tu, né, querer roubar. Tu vai lá, daí tu diz assim, não, tudo bem eu não devolver tal dinheiro pro meu amigo, tudo bem eu entrar aqui na fila um pouco antes, furar a fila, tudo bem. Aí vai crescendo, a gente vai se permitindo cada vez mais e isso vira uma bola de neve, sabe? Então criando atalhos, desculpas, né? Tipo, eu não tô machucando ninguém, por que eu não posso dar um soco no meu computador? Eu posso fazer isso, daí eu posso fazer aquilo, daí eu posso fazer não sei o quê. Então eu, naquele momento, tive uma conversa com ele e falei assim, olha, eu preciso que tu pare de fazer isso, porque senão eu acho que vai ter um resultado não muito legal, né? Porque a gente vai se permitindo e se permitindo. Então, é legal cortar esse crescimento aí, essa alimentação do monstrinho da raiva, né? E cuidar, se controlar essa parte que a gente controla. E outra coisa que eu queria falar sobre a parte que a gente não controla, né? O Martin deu o exemplo de Davi, em que ele conversa com Deus e meio que entrega a vingança e o resultado daquilo nas mãos de Deus. E eu acho que isso é muito legal. E também, assim, às vezes a gente acha que passa por momentos de raiva muito intensos na nossa vida. E eu acho que é interessante a gente também pedir para Deus aliviar aquela raiva, porque a raiva dói, esses sentimentos que a gente taxa como, né, ruins, né, a raiva, a tristeza, às vezes eles machucam bastante. Então pede para Deus aliviar. Não quer dizer que ele vai aliviar, talvez ele tenha um propósito em permitir que aquela dor esteja ali naquele momento, mas eu acho que é sempre válido a gente pedir e clamar para Deus, assim, olha, tá me doendo muito, eu acho que tá chegando num ponto que eu não vou conseguir mais aguentar, então é legal colocar tudo em oração. As coisas que a gente não controla e que a gente controla, colocar tudo sempre em oração, né? Exato. E só uma coisa, né? A gente tem que ter muito em mente que controlar os nossos atos não é esconder o nosso sentimento. A gente, por exemplo, se eu tô com raiva da Isa, mas eu quero me controlar e não, sei lá, bater nela, sabe?
eu não vou, ao invés de bater nela, eu não vou esconder esse meu sentimento. Ou reprimir, né? Exato. Eu vou engolir esse sentimento. Exato. Você não vai reprimir, você não vai engolir esse sentimento. Você vai expor esse sentimento de maneira que você não vire um escravo desse sentimento. Você fala assim, Isa, eu tô com raiva por causa disso e disso. Você expõe o sentimento. E aí, o que acontece? Você não bateu nela, você não deu um soco na parede, você não deu um soco em ninguém, você não deu ouvidos a essa raiva no sentido de que você não fez o que o sentimento estava pedindo para você fazer, mas ao mesmo tempo tu não reprimiu aquilo, tu não escondeu aquilo. Porque quando tu esconde, quando tu reprime, quando tu engole seco aquilo, no caso, que nem eu dei o exemplo da minha mãe de engolir o choro, né? Tu não tá lidando com aquilo. Tu tá ignorando. E aquilo vira que nem uma bola de neve. Exato. Tu vai engolir uma vez, tu vai engolir outra vez, tu vai parar. Daí se eu fico com raiva, por exemplo, vou dar um exemplo besta, que não é verdade, tá? Sei lá, digamos que eu não gosto do jeito que a Isa mastiga, sabe? Tipo, ela faz barulho quando mastiga. Tá? É um exemplo bem bestinha. É um exemplo besta, mas normalmente sou eu que reclamo ela que do tem jeito raiva que ele de mastiga quando eu tô de TPM. Mulheres vão me entender. Exato. Mas digamos que eu tenho raiva do jeito que a Isa mastiga, tá? Daí ao invés de falar pra ela expor essa minha raiva, eu engulo. Eu reprimo aquilo. Aí aquilo vai acumulando. Daí, de novo, no dia seguinte, a Isa tá mastigando do meu lado, eu fico com raiva, mais raiva, eu reprimo, eu não falo. Daí, de novo, depois de um mês, eu tô com tanta raiva que eu explodo e eu grito com ela. Eu falo, Isa, para de mastigar desse jeito! Sabe? Mas e daí, tipo, a Isa, que não sabia que eu tava irritada, levou um esporro de graça, sabe? Ela não tinha noção de que aquilo me irritava. Eu poderia simplesmente ter falado, Isa, eu não tô gostando do jeito que tu tá mastigando. Na primeira vez que eu não gostei. Em vez de deixar, ficar com raiva e explodir do nada. Então sempre é muito bom a gente ter ter a sabedoria, entre aspas, de expor os sentimentos, né? Ter essa sensibilidade de que expor os sentimentos ajuda. E né? eu acho que também para muitas pessoas vai ser bom ela, por exemplo, fazer uma respiração, né? Tem gente que fica com muita raiva mesmo. E às vezes é difícil, a raiva, se a gente tá com raiva no momento e a gente tá tentando ir pra direção certa, aquilo vai ser muito mais difícil. É muito mais difícil ir pra direção certa. A raiva não te controla, ela não controla a tua atitude. A não ser que seja uma raiva, assim, muito, muito extrema, mas um nível de raiva um pouquinho elevado, ele mais dificulta tu dar o passo certo, né? Então a gente, às vezes, tem que parar. Eu não vou falar, sei lá, se eu fiquei irritada com o Martin por alguma coisa, eu não vou chegar e, vou resolver isso agora. Às vezes vale a pena a gente dar um passo pra trás, respirar, acalmar. Aí a gente conversa e resolve a situação, sabe? Eu acho que esse é o caminho certo. E, assim, pra finalizar a nossa conversa aqui, eu acho que a gente já tá chegando no final, mas eu queria falar sobre, assim, mais ou menos um passo a passo, ou pelo menos 2 passos essenciais, assim, que eu enxergo, pra gente lidar com a raiva bem. E o primeiro passo, acho que é uma coisa que tá meio intrínseca ou implícita no que a gente vem falando aqui hoje. Dicionário, intrínseca. Intrínseca? Desculpa, é brincadeira, pode continuar falando. Mas, enfim, eu acho que o autoconhecimento é uma coisa que tá ali implícita no que a gente vem falando aqui. E o que é o autoconhecimento? É a gente aprender... É conectado, tá junto, tá dentro, né? Isso. Mas... Obrigada, Marti. Mas, enfim, autoconhecimento eu acho que é algo essencial pra gente conseguir lidar com qualquer emoção, não só com a raiva, mas com a raiva eu acho que é bem legal a gente ter um certo autoconhecimento, porque se tu nem vê a tua raiva subindo, tu não tem como, nem às vezes, talvez, começar a respirar antes ela chegar no topo, pra não sabe qual ter um nível limite mais também. tranquilo. E aí a gente consegue observar esse monstrinho quando a gente se separa desse monstrinho, porque eu acho que o que acontece muitas vezes é a gente achar que a raiva, ela tá, tipo assim, ela é a gente é a nossa raiva, a gente é a nossa tristeza, mas não é bem assim que funciona, né? A gente é como se fosse uma coisa separada, mas junta, né? A gente não é a nossa raiva, mas a raiva faz parte um pouco de quem a gente é e todas as outras emoções. Então vale a pena a gente
né? Eu faço meditação, o Martin sabe, eu já tô há anos tentando insistir pra ele fazer meditação também, ele não faz. Deveria, e eu acho que todo mundo deveria. Tu pediu a minha autorização pra me expor uma vez. Você tá me expondo mais de uma vez. Posso te expor mais uma vez. Mas, gente, não julguem ele. Eu sei que tem muita gente que acaba não se adaptando, mas pelo menos aprender a fazer, assim, algum tipo de exercício para estar no momento presente e aprender a se observar. A meditação é sobre isso, aprender a observar as tuas emoções, aprender a observar os teus pensamentos. E a partir disso tu consegue ter mais clareza, né? Enxergar o sentimento subindo ou enxergar simplesmente o sentimento ali, se separar e pensar, ok, o monstrinho da tristeza, o monstrinho da raiva tá me falando isso, mas eu quero fazer isso aqui, porque isso aqui tá de acordo com o que eu acredito de verdade. Acho que isso é essencial. Então, por isso, autoconhecimento, galera. Então, vocês querem acrescentar alguma coisa, senão eu pulo pro segundo passo já. Não, eu só ia dizer que em minha defesa, eu não medito, mas eu faço o negócio da respiração que ela disse, né? Você se autoconhecer, você entender o teu limite, te ajuda a saber, tipo, eu tô prestes a explodir. Então eu vou pegar, tirar um tempo, vou dar uma respirada aqui, fazer um exercíciozinho de respiração diafragmática aqui, né? Fazer um tempo, tirar um tempo pra respirar fundo. Dar uma acalmada, observar, né? Deixar o corpo, né? Deixar a tua pressão dar uma baixadinha, assim, sabe? É a melhor coisa que tem. Uma dica, assim, se você tá numa crise de raiva, é colocar água gelada e gelo, assim, num baldezinho e enfia a tua cabeça ali, ó. Isso dá uma... É sério? Tô falando sério? Isso ajuda? Eu juro que é uma recomendação psicológica, tá? Psicólogos aí me suportem, por favor. Isso pra mim soa que nem quando tu é criança, tu vai tomar vacina e tua mãe fala pra tu apertar o dedo. Não. É que o gelado, ele dá te traz pro presente, porque é uma sensação muito intensa, entendeu? Quebra um braço, então. Isso é recomendado pra quem se corta também. Tipo, eles recomendam que a pessoa passe gelo nos pulsos, porque isso... o que a pessoa muitas vezes está buscando quando ela vai se cortar é se trazer pro presente, entendeu? Porque a dor traz pro presente. Só que não é legal se cortar, né? Não é um hábito bacana. Agora tu botar gelo na cara ou botar gelo nos pulsos tem o mesmo efeito. Só que é uma coisa saudável de se fazer. Enfim, recomendo a questão da raiva. Quando tu tá numa crise de raiva, recomendo o gelo. Ele dá um choque, assim, tipo, te traz... A dor, ela traz as sensações, né, muito dos nossos 5 sentidos, elas trazem a gente pro presente. Mas, enfim, autoconhecimento, galera, acho que é um passo muito essencial. E o segundo ponto que eu queria falar é autocontrole. E eu, agora, me fugiu da cabeça, mas a gente leu no culto hoje um versículo que fala sobre como o autocontrole é um dom do Espírito Santo, né? E com a ajuda do Espírito Santo, a gente pode se controlar e fazer tudo que a gente vem comentando aqui, né? E, enfim, esse é um passo essencial também. No momento em que tu observa a raiva e vê que ela tá vindo ou que ela já veio e que o monstrinho da raiva tá te cochichando umas coisinhas pra tu fazer, é essencial que a gente tenha o autocontrole de pensar, ok, tu tá me dizendo isso, mas eu vou nessa direção porque... essa direção é importante pra mim e eu acho que isso vem com a ajuda do Espírito, mais uma vez, queria falar. O que foi que tu tá rindo aí? Nada. Não, é que eu fui ler o texto, só que eu esqueci que tava em inglês, eu quase comecei a ler em inglês. Puts. Eu vou procurar aqui, Gálatas 5, 13 a 35. Mas pode continuar falando e depois eu leio sobre isso. Não, mas eu acho que é mais isso, assim, que eu tenho pra falar sobre autocontrole. Porque eu acho que autocontrole é uma coisa que a gente bateu muito na tecla já, né? Aqui. Sim. E eu só... queria citar mais uma vez, para ficar claro, né? Mas lembrem também do autoconhecimento. Autoconhecimento, autocontrole. O autoconhecimento aqui, ajuda a gente a ter autocontrole. Gálatas 5, 22, achei aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então é por isso que a gente diz assim, ó. Se tu tá com muita raiva, primeira coisa, enfia a cara no gelo. Não, brincadeira. Respira. Dá uma respirada e ora. Ora pro Espírito Santo estar contigo. Porque isso é um dom do Espírito. Isso é um fruto do Espírito. É algo que vem
da convivência com Deus. Perfeito. E eu acho que também o contato com a palavra é essencial, porque eu falei que a gente se observa, ouve aquele monstrinho, se separa do monstrinho, ouve ele falar, né? Vê o que ele tá querendo dizer pra gente, e aí a gente, naquele momento, tem o autocontrole de pensar, ok, eu vou nessa direção. Mas para saber em que direção ir, eu acho que a gente precisa estar em contato com a palavra, porque tem muita coisa desse mundo que vai nos dizer, sei lá, se tu tá com raiva, prejudica o outro, sabe? E a gente, como cristão, sabe que isso não cabe a nós e não é a forma mais correta de se viver. E isso vai, enfim, trazer outras consequências, não só para a vida do outro, mas para nossa própria vida. Com certeza. Um amargor, essas coisas. Então, eu acho que é essencial a gente também ter o contato com a palavra e entender, ok, esse é o caminho correto. Porque nesse mundo de hoje em dia, na sociedade em que a gente vive, tem muito essa ideia de que, eu tenho a minha verdade e você tem a sua. Mas quem é cristão sabe que isso é uma bobagem. Não existe essa de eu tenho a minha verdade e você tem a sua. Só existe uma verdade e ela está em Cristo e na palavra de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade e a vida. A verdade, não uma das verdades. É a verdade, a a verdade. única verdade. E eu acho que a gente tem que estar sempre em contato com essa verdade, seja numa leitura bíblica em casa ou vindo na igreja, né? Para fortalecer a nossa fé. Eu acho que isso facilita, com certeza. Nos dá uma direção. A gente sabe que passo dá. Com quando a toda gente certeza. está observando e tentando, né, lidar com a raiva. Mas eu acho que é isso. Eu não tenho mais nada para falar. Você tem alguma coisa para falar, Martin? Muito obrigado. A Isa, sempre que ela pergunta isso, eu falo um muito obrigado para vocês. Porque, querendo ou não, a gente só tá aqui por causa de vocês e por causa de Deus, né? Exato. Então, de novo, muito obrigado por fazerem parte disso, por mandarem as sugestões de vocês, mandarem os pedidos e mandarem os feedbacks. A gente ama feedback, até que é feedback ruim. Fala, esse Martin tá muito feio, tem que trocar o apresentador. A gente faz. Mas muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo por nós, por mandar, por comentar, por curtir, por fazer parte do projeto. A gente ama muito isso. E obrigado por ter acompanhado até aqui. Exato. Gente, muito obrigada. Espero que essa conversa tenha sido útil para você. E eu espero que você saiba que você é sustentado por Deus e que Ele tá sempre aí cuidando de você. Até uma próxima. E, nossa, quase eu esqueci de falar, gente. Tô muito chocada. Que vocês têm que curtir o vídeo se estão assistindo no YouTube, se inscreve no canal, compartilha o nosso canal com outra pessoa, né? Porque a gente tem que crescer. Se você gosta do que a gente faz aqui, compartilha com alguém para que a gente possa espalhar cada vez mais o que a gente faz para outras pessoas. Desculpa. Não esqueça também de nos seguir no Instagram, @sustentadospordeus. E se você está nos ouvindo no Spotify, não esquece de seguir o nosso podcast, o Papo SPD. E compartilha também com um amigo que você acha que vai curtir o nosso conteúdo. Exatamente. É isso? Se tu, por acaso, não conseguir lembrar o nosso @, que eu não acho que é tão difícil, mas se tu não conseguir lembrar, é só pesquisar SPD, que você encontra a gente em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Até eu tô bem feliz de dizer que quando você vai e procura SPD no Spotify, a gente é a primeira coisa que aparece lá. Então, se tu não sabe, se tu tá escutando a gente no YouTube e tu quer ver a gente no Spotify, a gente é a primeira coisa, é só pesquisar SPD lá que a gente aparece. Exato. Pode ir no Instagram, pesquisar SPD que a gente aparece também. No YouTube a gente ainda não é o primeiro, então tu tem que procurar Papo SPD ou Sustentados por Deus. E aproveita para compartilhar com bastante gente e ver vários dos nossos vídeos pra gente ficar primeiro no YouTube, viu? Exato. Mas é isso, galera. Até uma próxima, tá bom? Abraços. Até mais.